Louvado seja Deus. Deus é Deus de milagres. E nós vamos falar agora de milagres. Hoje de manhã, toda quarta que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, especialmente no dia da quarta, né, que é um culto que a gente gosta muito, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu digo assim: qual é a tua direção para hoje, Espírito Santo? E eu ouvi claramente, eu não tinha nem levantado da cama, ele falou assim: a viúva de Sarepta hoje. É para falar daquela mulher. E eu quero compartilhar algumas coisas que Deus falou ao meu coração nesse texto, nessa história incrível da palavra de Deus, que está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Eu quero ler a partir do versículo de número 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 7. Acredito que eles vão projetar aqui, mas você pode acompanhar da forma que lhe for conveniente. Diz assim as Sagradas Escrituras: algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Esse texto é extraordinário. Eu vejo claramente aqui uma palavra para nós meditarmos nesta quarta da vitória. E a palavra que me vem ao coração é provisão. Provisão. Provisão tem a ver com Deus provendo a cada um de nós de acordo com cada uma das nossas necessidades. Não sabia do testemunho? O testemunho tem tudo a ver com esse Deus da provisão, com esse Deus que é generoso em prover na vida da gente tudo aquilo que nós de fato necessitamos. E por isso podemos celebrar a vitória. Porque em tempos de escassez, em tempos de angústia, em tempos de crise, nós temos o Deus que é provedor. O Deus que provê com a sua graça, com o seu amor e a sua misericórdia, tudo aquilo que eu e você necessitamos. Então já coloque isso no teu coração, porque esta é uma palavra de Deus para ele. Esse texto é interessante porque Elias,
ele começa o seu ministério, está no começo do seu ministério aqui, num momento muito difícil, quando ele precisa ir até Acabe, e Acabe é casado com uma mulher idólatra, uma mulher complicada, e ali Deus dá uma palavra para ele, depois vocês podem olhar aqui no início do capítulo 17, quando ele vai até Acabe, e por causa da idolatria que havia, que eles estavam nutrindo dentro do reino, Elias diz assim, não vai chover mais, até que eu diga que vai chover. Deus está me dando essa direção, por causa da idolatria de vocês, porque vocês se desviaram dos caminhos de Deus, virá um grande tempo de seca. E Elias diz esta palavra, mediante a palavra do Senhor, e depois ele sai de lá e Deus diz para ele, sai daqui, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e a seca começa. E Elias vai para o lugar, num lugar chamado no leste, e ali ele fica perto de um riacho, aquele riacho se chama Riacho de Querite, e ali no meio da dificuldade, já da seca tendo dado início, Deus cuida de Elias. Deus traz corvos para o alimentarem, Deus faz com que a água daquele riacho o alimente, mas como é tempo de seca, a água do riacho seca. E quando a água do riacho seca, por causa da palavra que Elias havia dado a Acabe, a Jezabel, Deus diz para ele, sai daqui e vai para uma outra região que eu quero que você vá, e lá você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai cuidar de você. Esse lugar é Sarepta, e é onde a gente começou a ler o texto. Quando Elias chega a Sarepta, a crise da seca já está instaurada, e essa mulher já está arcando com as dificuldades da crise da seca. Ela não tem mais comida, ela não tem um marido, ela não tem o provedor, ela é uma viúva, ela tem apenas um filho, quem sabe um filho jovem, que não poderia cuidar dela. Ela teria que cuidar do filho, mas por não ter um provedor, ela estava passando por muitas dificuldades. E a gente vê que quando Elias vai até a casa dessa mulher, ela está passando por uma crise profunda. Está passando uma crise tão profunda que quando Elias está vendo aquela mulher catando gravetos, na conversa ela diz assim para ele, olha, esses gravetos que eu estou catando aqui é para acender pela última vez o meu fogão de lenha. Vai ser a última vez que eu vou acender o meu fogão de lenha para fazer uma comida para mim e para o meu filho. Eu não tenho mais nada, não tenho onde comprar, não tenho quem vai prover isso para mim. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho horizontes, eu não tenho ninguém. Eu só tenho um punhado de pão, tenho um filho, nós vamos comer e vamos esperar a morte. Que triste isso. Que palavra dura, que palavra trágica para alguém que chega a um momento da sua vida, numa crise da sua vida e diz assim, olha, o que eu aguardo da vida é o fim dela. O que eu aguardo da vida é que ela acabe. Porque eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais de onde tirar recursos, eu não tenho mais para onde correr, a não ser me deitar nos braços da morte. Não é triste isso, querido? Não é trágico isso? E Deus manda Elias ir até essa mulher, e parece que Deus tem algumas atitudes um tanto quanto difíceis da gente entender, e no meio de toda essa escassez, Deus diz para Elias, você vai lá que a mulher que não tem nada, que só tem uma certeza que a morte está chegando, peça para ela cuidar de você. Olha que coisa interessante. Como Elias ia ter algum tipo de provisão vindo de uma mulher que já não tinha mais provedor. E ele vai, e ela conta isso, e ele mantém a palavra. Parece que Elias é até um tanto quanto egoísta. Quando ela diz assim, eu só tenho um pouco de farinha. E ele diz, não, eu quero que você pegue tudo que você tem, toda a farinha que você tem para esse pão, e você vai fazer esse bolo, não é para o seu filho, você vai fazer esse bolo para mim. Olha que situação, olha que ambiente difícil, que ambiente crítico. Mas algumas atitudes desta mulher me ensinam sobre como desfrutar desta provisão, desse Deus provedor em tempos de crises extremas. E ao contrário de que muita gente pensa, o Deus da provisão não é o Deus que se restringe a ser o provedor na sua vida financeira.
Uma das áreas que Deus provê na nossa vida são com os recursos, sem dúvida nenhuma. Se a gente pudesse pensar nessa história, Deus está provendo recursos, mas Ele é o provedor da esperança. Essa mulher não tinha mais esperança. Ele é o provedor da vida. Essa mulher esperava a morte, e Deus quer prover a vida. Ele é o provedor da alegria em tempos de tristeza, da onde a gente não acha mais que vai encontrar alegria, Deus traz a alegria até nós. Ele é o provedor da paz. Em tempos em que a gente acha que o nosso coração não encontrará mais paz, Deus provê a paz. Deus é provedor em todas as áreas da vida que eu e você temos. Por isso que Ele é conhecido no Antigo Testamento. Você está comigo? Como eu sou. Sabe por que é só eu sou? Que é para você completar. O que o eu sou pode ser para você? O eu sou pode ser a sua paz, a sua alegria, a sua esperança, o seu recurso, a sua vitória, não é? A sua vida. Eu sou. E aí é muito interessante, porque quando Elias chega e começa a conversar com esta mulher, e pede a água, e depois pede o punhado de pão, diz o versículo, deixa eu pegar aqui direitinho, o versículo de número 12, ela diz assim: juro pelo nome do seu Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija, e estou colhendo aqui alguns 2 gravetos para a minha refeição e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Primeira coisa que essa mulher mostra em tempos de crise, ela mostra uma fé no Deus de Elias. Ela diz: eu juro. E não se jurava nessa época por qualquer coisa. Ela diz: eu juro pelo teu Deus. Eu não estou de brincadeira. Eu reconheço o teu Deus. Eu reconheço por quem você veio. E eu juro por ele que eu não tenho nada. E aí Elias continua vendo a fé dessa mulher nesse Deus. Ele diz assim para ela: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, e traga para mim, e depois faça um punhado para você. Pois assim diz o Senhor, o texto que a gente leu. E aí o versículo 15 diz o seguinte: ela foi. Uma atitude que essa mulher tem em segundo lugar, além de crer nesse Deus de Elias, nesse Deus que ela diz, pelo nome do teu Deus, essa mulher, ela não ficou preocupada, ela tomou posse desta palavra: não tenha medo. Você sabe qual que é a nossa grande crise em tempos de escassez, quando está nos faltando alguma coisa? É a gente ser tomado pelo medo. E o medo faz com que a gente não consiga confiar em Deus. O medo nos paralisa e o medo nos intimida para as promessas de Deus. Pessoas que têm medo não são corajosas o suficiente para confiarem no poder da promessa de Deus. Elias disse: não tenha medo. E ela não teve medo, porque o versículo 15 diz que ela foi. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que, quando ela vai na confiança de que o mesmo Deus que reivindica alguma coisa que eu tenho, é o Deus que promete alguma coisa que eu não tenho. O mesmo Deus que reivindica a minha farinha, o meu punhado de azeite, o meu pouco de água, é o Deus que promete coisas que eu não tenho. Eu prometo mais farinha que você não tem. Eu prometo mais azeite que você não tem. Eu prometo mais água que você não tem. O Deus que requer é o Deus que gentilmente e generosamente promete muito mais do que Ele requer. Eu tenho aprendido nessa relação com Deus que às vezes a gente precisa entregar algumas coisas para Deus. Precisamos corajosamente não ter medo para confiar em Deus. Mas às vezes a gente fica tão apegado a isso e a gente não tem coragem de entregar a nossa fé ao Senhor. E eu tenho aprendido que quando a gente tem coragem para não ter medo e confiar nas promessas de Deus, geralmente Deus tem nos dado muito mais do que Ele requer de nós. Muito mais.
muito mais. E essa mulher então foi, fez conforme Elias havia lhe ordenado. E depois dessa atitude, depois deste ato de confiança, essa mulher recebeu a sua bênção. Por isso, a coragem dessa mulher precisa ser a nossa coragem hoje. Você está precisando de alguma provisão? Você está carecendo de provisão em alguma área da sua vida para celebrar a vitória? Deus está dizendo para você, não tenha medo. Não tenha medo. Mas também Deus está dizendo para você, não hesite em entregar tudo o que você tem. Senhor, mas o que eu tenho é tão pouco. Eu tenho pouca esperança. Eu tenho pouca força. Eu tenho poucos recursos, Senhor. Eu estou tão fraquinho, Senhor. Eu só tenho um punhadinho de coisa, Pai. Só quer tirar isso de mim? Deus diz, eu quero. Eu quero, porque eu quero mostrar para você o que eu faço com o pouco que você coloca na minha mão. Coloque um pouco de esperança nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, ainda que a figueira não floresça, pouco de esperança. Ainda que o fruto da videira minta, ainda que não haja gado nos currais, pouca esperança. Todavia, eu confiarei em Ti. Senhor, a minha expectativa é que vai acabar, mas eu vou confiar. Querido, coloque o pouco que você tem. Deus não veio aqui requerer de você uma grande fé. Deus não veio requerer de você aqui grandes recursos. Deus requer o pouco que você tem nas mãos dEle. Porque nas mãos dEle, o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar, e Deus vai prover cada uma das nossas necessidades. E eu glorifico a Deus por isso, porque é no meio de uma terra pagã, é no meio de um ambiente onde praticamente as pessoas não demonstram fé em Deus, que Elias experimenta um tipo de fé que ele não havia experimentado até então. Essa mulher demonstra uma fé tão tremenda, que ela experimenta de um milagre tão tremendo. Outra coisa que me chama a atenção, já estou concluindo nesse texto, é que Deus não pega nessa história e faz a vasilha transbordar. Nenhum momento o texto diz que a vasilha transborda de farinha e nem que a vasilha transborda de azeite. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando uma tigela e um jarro, uma tigela e um jarro, com um pouco de farinha e com um pouco de azeite. Aí você vem de fora com a tigela, olhando aquele pouquinho que tem lá dentro. E Deus diz, pode colocar a mão aí, pode pegar. E aí você pega, continua pouco azeite ali, continua pouca farinha, eu imagino, está certo? E mesmo à medida que você vai tirando do pouco, Deus vai provendo e Deus vai provendo. Aquele pouco nunca acaba, aquele pouco nunca cessa. É você olhar para a impossibilidade, é você olhar para a sua fraqueza, é você olhar para os seus recursos e ver que Deus não vai permitir que aquilo acabe, que aquilo cesse. Eu acho que daria muito mais confiança para essa mulher se ela começasse a olhar assim grandes tonéis de azeite, grandes sacos de farinha e olhar assim, oh, que maravilha, olha só, não tinha nada, olha, tenho 50 sacos de farinha, tenho 400 litros de azeite. Eu acho que isso produziria um tipo de fé, mas eu fiquei pensando que uma fé muito maior é você continuar olhando para a botija com pouquinha farinha, olhar para o pote de azeite com pouco azeite e saber que aquilo ali não vai acabar, porque Deus vai continuar provendo. É diferente ou não é? A dependência é maior ou não é? A confiança precisa ser maior ou não é? E é isso que Deus quer que você faça. Ele quer usar o seu pouco para você entender que cada vez que você colocar a mão nesse pouco que você está colocando diante de Deus, não vai te faltar farinha e não vai te faltar azeite. Aleluia. Isso gera dependência, isso gera fé, isso gera confiança. Deus, quem sabe, não quer fazer você transbordar. Deus apenas quer fazer você confiar que o pouco que Ele tem para você vai ser suficiente para prover tudo aquilo que você necessita. O pouco de Deus é o suficiente para a sua provisão. E talvez seja por isso que, quando a gente olha para Elias, e para mim Elias é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, a gente pode pensar que Jesus foi um homem simples.
Jesus não foi um homem de pompa. Jesus foi um homem de pouca farinha na vasilha e pouco azeite na botija. Mas Jesus, no pouco que ele viveu como homem, humilde, pobre, servo, simples, ele não faltou em nenhum momento com a sua graça de Salvador. Todos aqueles que vieram até ele, daquele homem simples, daquele homem que não se vestia como um grande rei, daquele homem que não ficava batendo no peito dizendo, eu sou o homem mais poderoso do universo. Desse homem simples saíam palavras de vida eterna. Do toque das mãos, quem sabe, sujas e calejadas desse marceneiro, olhos eram abertos dos cegos. Os paralíticos começavam a andar. Os mortos ressuscitavam. A esperança lhes era renovada. Jesus viveu assim. E para mim, a maravilha de Cristo é olhar para Ele como este homem simples. E sendo tão simples, ser tão grande e tão maravilhoso. Por isso que eu fico imaginando como será o dia que Ele voltar em glória. Porque nós só temos uma visão do Cristo simples. Mas e do Cristo em glória? Ah, meus irmãos, vamos confiar. Coloque a sua farinha nas mãos do Senhor agora. Coloque o seu pouco de azeite nas mãos dEle. Não tenha medo. Ah, mas eu estou fraquinho hoje, pastor, estou sem força. Coloque essa pouca força. Coloque agora diante de Deus. E tudo que você precisar, quando você colocar as mãos aí para pegar farinha e azeite, não vai lhe faltar, porque a farinha da vasilha não faltará e o azeite da botija não secará, diz o Senhor. Vamos orar? Vou pedir para o pastor Silas conduzir um tempo de oração aqui. Eu acho que a gente poderia orar e colocar o nosso pouco diante de Deus. Queria que você colocasse em pé. À luz da palavra, o que você tem em casa? O que você tem na vida? Coloque agora diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. O que você tem é suficiente. Pai Santo e Poderoso, é na Tua suficiência e a suficiência das Tuas promessas que nós oramos e queremos pedir nesta noite, ativa na vida de cada pessoa as Tuas promessas. Todas as promessas de Cristo. E como o profeta profetizou que o azeite não faltará, que a farinha não faltará, nós recebemos essa palavra de promessa sobre o teu povo, porque o que temos não é suficiente, mas a promessa de Deus é suficiente. Em nome de Jesus, toca cada vida e cada família de uma forma sobrenatural. E não permita que a nossa mente limite o que o Senhor quer fazer, está fazendo e fará para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, quem crê e recebe diz, amém.